senhores, boa noite. Estamos desde Florianópolis por conta do Núcleo Estudos e Atividades de Existencialismo para encontros antropológicos, conversas científicas. Hoje vamos tratar do tema psicologia infantil ou psicologia da infância e da adolescência. Temos a presença de Lara Beatriz Fuch, psicóloga, psicoterapeuta, mestre em educação, com a participação presencial aqui em Florianópolis. Lara, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite. Via internet, com presença e participação virtual, pois temos Mariane de Açaí Strazo e Maria Lucy Dagnoni, da Clínica Interação de Blumenau. Boa noite, Mariane, como estamos aí? Tudo bem? Boa noite, Pedro. Tudo bem por aqui? Tá bom. E aí? Aqui também, né? Ótimo. Lucy, tudo bem? Chovendo muito, não? Tudo bem, boa noite, Pedro. Boa noite. Tá. Com a legislação aí a favor da direitos de cidadania, da infância e da adolescência, né? Aí a mídia tem feito bastante noticiário e também com seu esforço para uma televisão interativa, tem aparecido muito na imprensa televisada, sobretudo, programas a propósito da infância e da adolescência. Sem dúvida, a mídia está no seu papel, prestando um serviço de utilidade pública, fazendo trabalho interativo com a comunidade, e essas reportagens, esses programas, essas conversas e essas notícias, sem dúvida alguma, contribuem bastante para ajudar na solução dessa problemática fascinante da infância e da adolescência. Mas o trabalho da mídia, por sua definição, aliás, ele precisa ficar ao plano da opinião, de sorte que se ocupa desses problemas, como bem lhe cabe, em termos de opinião e de coisas mais simples, como a criança deixar o peito ou fazer o desmame, deixar de usar fralda, problema de fazer xixi na cama ou coisas do gênero, algumas situações de comportamento indesejado e coisas do gênero. Daí decorrem aconselhamentos, orientações para a solução de problemas que cabem em uma orientação que muitas vezes pode ser dada também pelo pediatra, pela professora, pela pedagoga, pela própria avó ou uma parente que tem experiência no ser mãe e consegue encaminhar a solução para problemas assim mais simples. Mas nós sabemos, é claro, até pelos noticiários da própria mídia, pelos processos em vara da infância e adolescência e coisas assim, que a problemática da primeira e segunda infância, 1 a 6 anos, 6 a 12 anos, e também a problemática da adolescência envolve muito mais do que isso que aparece aí na mídia, né? Sem nenhum reparo ao que ela faz, como já dissemos, né? É uma situação que exige muitas vezes, dependendo, né, do caso, exige a participação em um trabalho profissional, científico, para que se possa chegar a bom termo na intervenção e no desejo e na necessidade dos pais. É assim, Lara? É sim, exatamente. Isso, inclusive, é a primeira coisa que eu considero que a gente tem que esclarecer, né? Que é o quê? Os problemas, vamos dizer assim, corriqueiros, para os quais é suficiente orientações, vamos dizer assim, meramente administrativas ou sociais, ou providências desse tipo, daqueles que envolvem uma complexidade maior, porque envolve o desenvolvimento da personalidade da criança, envolve condições emocionais da própria criança e condições emocionais dos pais em se haverem com esses problemas, né, que são os problemas mais propriamente que a gente precisa cuidar na psicologia, né. Esses problemas a gente vê, assim, por exemplo, né, crianças que têm dificuldade de aprendizagem e tem relação com questões de ansiedade, dificuldades de socialização que tem a ver com questões de medo,
da própria criança, mas que ao ser verificado, a gente identifica que muitas vezes tem a ver com insegurança dos pais e, por desdobramento, medo dos pais em propiciar que a criança se socialize ou se sociologize. Por exemplo, eu estou lembrando de uma situação que é comum quando a criança passou por algum problema de saúde, por exemplo, né? Teve lá diagnóstico na infância de epilepsia, por exemplo. Aí é comum os pais ficarem com medo dessa ocorrência, né, da epilepsia. Às vezes essa situação já é superada num dado momento, quer dizer, a criança não tem crises de epilepsia e tal, mas os pais têm medo. No medo, lidam com a criança e diante de qualquer situação acabam, né, assustadas com a possibilidade da criança ter uma crise, não tem segurança de permitir que a criança saia do contexto familiar, vá para a escola sozinho, vá brincar com os amigos normalmente. Isso acaba desdobrando para o desenvolvimento regular da criança em termos de personalidade e trazendo prejuízos, né? E temos aí problema psicológico. Temos problema psicológico que vai envolver uma intervenção interdisciplinar necessariamente, não tem como trabalhar um caso desse sem trabalhar com o médico, sem trabalhar com a escola, sem trabalhar com os pais, sem trabalhar o emocional dos pais, sem trabalhar o emocional da criança e sem acompanhar esse processo mesmo. Mariane, pelo que a Lara acabou de dizer aí, de falar, o trabalho então com a criança e muitas vezes com os adolescentes também, mas sobretudo com a criança em primeira e segunda infância, é mais propriamente um trabalho junto aos pais do que junto à criança. É assim? Como é que você, que tem experiência em tantos trabalhos aí com psicologia e psicoterapia infantil, já há vários anos, nos fala dessa situação? Sim. O trabalho de psicoterapia infantil, assim chamado, é para designar que estamos tratando da problemática da criança. Isso não quer dizer que o atendimento em consultório seja feito com a criança. Isso vai depender muito da idade da criança e vai depender inclusive da situação, né? Via de regra, as crianças aí que estão na primeira infância, né, até 6, 7 anos, muitas vezes nem inclusive precisamos levá-la para o consultório. A situação é absolutamente verificada em termos científicos com a família, ou seja, aquilo que está acontecendo com a criança é descrito, né, em sessões de conversação com a família. Muitas vezes há necessidade de ir até a escola para, né, também fazer alguma verificação ou até alguma observação da criança no seu espaço, seja, né, de escola, seja até, pode-se pensar em algumas situações aí até de residência e tal, mas via de regra nem é necessário isso, né? Por quê? Porque o que está acontecendo com a criança é sempre desdobramento aí daquilo que está acontecendo no seu sociológico familiar. Nós sabemos que a criança constitui sua personalidade ou desenvolve sua personalidade, não nasce com uma personalidade a priori, e tudo aquilo que estiver acontecendo, seja em termos de dificuldade no desenvolvimento dessa personalidade, seja de alguma complicação emocional, até poderíamos dizer, vai estar acontecendo como desdobramento de coisas concretas, acontecimentos concretos no seu sociológico familiar, né? Se estamos falando aí da primeira infância. Se falarmos já em segunda infância e até a adolescência, aí podemos incluir e abranger o sociológico escolar também, né? De qualquer modo, a gente sabe que se o que está acontecendo com ela é função do que está acontecendo nas suas relações, aí, como falei, do sociológico familiar, né? É aí que nós vamos ter que intervir, né? Temos que provocar as mudanças
no sociológico familiar, para que, mudando isto, mudando o seu contexto antropológico, mudando a sua forma de relação com a criança, aí a criança progressivamente vai também modificando, né? Seja lá o problema que for. Por exemplo, um problema de obesidade, que é muito comum, né? Hoje em dia as crianças, nós temos nos deparado cada vez mais com essa questão de obesidade, até por uma questão de alimentação, que hoje em dia, né, está muito diferente o padrão alimentar do que tínhamos antigamente. E aí é comum, né, até o próprio médico muitas vezes faz esse encaminhamento, né, para que a família procure, né, um psicólogo e tal. E aí o que a gente verifica? A gente verifica, muitas vezes, não tem na criança propriamente ainda desenvolvida uma ansiedade em relação à alimentação. Tem sim todo um modo de relação, né, dos pais com a comida, com o alimentar-se. Muitas vezes a própria família já está também numa obesidade, já está com dificuldade aí de estabelecer hábitos alimentares, de estabelecer uma forma, né, de relação com a criança, de forma a colocar certos limites em relação à alimentação. A mãe tem pena porque pobrezinho, tem fome porque pobrezinho, quer comer aquilo. Então, não adianta você colocar uma criança dessa dentro do consultório, não é ali que a situação dela vai mudar. Né? É trabalhando com essa família, né? É verificando o que acontece com essa família e com, né, o modo aí de relação que estabelece com o corpo, né? Com os outros ali que estão ao redor da criança, é que nós vamos encontrar as determinantes para que este problema esteja acontecendo. E ali é que temos que intervir, então. Muitas vezes, apenas com um trabalho de orientação, né? Muitas vezes vai implicar que a família, os pais, enfim, estão com dificuldades emocionais. Eles sim estão com dificuldade emocional e aí já não conseguem. Não é uma mera questão de não terem conhecimento, de não estarem localizados. Aí tem que haver, aí tem que acontecer uma intervenção psicoterapêutica com os pais, nesses casos. Isso aí. Aí então ocorre uma intervenção psicoterapêutica com os pais. Tá. Né? Lucy, nesse caso aí de complicação terapêutica dos pais e tal, também aí vem uma complexidade, né? Às vezes o problema da criança é desdobramento não só por indução emocional, mas mesmo na relação interpessoal. Às vezes a criança é lançada em processos sérios de ansiedade, às vezes desatino, agressividade e tudo mais, por consequência de descontrole emocional dos pais, né? E nesse caso a intervenção interdisciplinar de que falou a Lara é necessária, inclusive com busca de medicação e coisa assim. Você diria alguma coisa para nós a esse respeito, ou de casos que você trabalhe, conheça, ou mesmo de situações desse tipo? Exatamente, Pedro. Às vezes, quando a compreensão não é interdisciplinar, daí não consideram o psicológico e pegam só na perspectiva psiquiátrica. Isto é, tratam só da criança, quando, na verdade, a criança só precisa de um apoio. E quem realmente tem que ser recuperado é o pai, tem que ser recuperado a mãe e, às vezes, é o casal. Então, não é a criança que precisa da terapia, que é o que a Mariane colocou, mostrando bem essa situação, né? E daí, o que acontece? A criança fica sendo vista só ela como sendo o problema, e aí ela é envolvida muitas vezes com fortes coquetéis medicamentosos que acaba aí cronificando a situação dela. E é comum sim, olha, a gente atendeu um caso até recente, quer dizer, onde a criança já veio de um diagnóstico do pediatra, que depois foi também para o psiquiatra, aonde a queixa da família era a criança que estava sem dormir por vários dias. Até teve uma situação onde ela passou a noite inteira
acordada, aonde ela rasgou o seu caderno de tarefa e ficou pegando as folhas do caderno e rasgando em pedacinhos, né? Além então dessa dissonia que ela apresentava, ela também agredia a mãe com socos, com pontapés, com mordidas. Ela andava atrás da mãe com uma faca ameaçando matá-la, isso um menino com 7 anos de idade. Quando esse menino sentava e ficava paradinho, ele ficava com o olhar fixo na mãe, dizendo o seguinte: eu estou planejando te matar. Ou então ele andava atrás da mãe, repetindo frases como: por que não? Por que não? Então, essa mãe, com a situação da criança, o que ela chamou de crise, foi ao pediatra, e lá mesmo o próprio pediatra já o rotulou como um psicótico e o medicou. E já encaminhando para um psiquiatra, também colocando para ele que ele deveria vir com outras medicações, que ele não era especialista disso. Então, esse foi um caso que a gente trabalhou com a mãe, trabalhamos com a família, orientamos como lidar com a criança, verificamos situações na escola. A escola também foi orientada em como lidar com a criança, os pais, e nessas verificações a gente percebeu que o que estava acontecendo com a criança era somente uma ressonância da situação da mãe. Então, à medida que a mãe foi sendo trabalhada, e a criança, assim, nós conseguimos que ela fosse a um médico e recebeu uma medicação leve, essa criança foi diminuindo o seu quadro de agressividade, de ansiedade, começou a ir para a escola, ela também estava se recusando a ir para a escola, começou a fazer as tarefas, começou novamente a se relacionar com os amigos, né? E começou a interagir melhor com a mãe, quer dizer, foi aliviando, tanto é que depois que a intervenção ainda continua sendo feita com a mãe, a criança já demonstrou a mudança significativa de comportamento a ponto de já ser retirada a medicação. Então, quer dizer, foi um caso onde a Mariane esclareceu que a intervenção é feita na família, e como desdobramento, então a criança estava padecendo. É o que a gente fala, a criança ela dá sempre o retorno da situação da família, né? Tá. Bom, aí era um caso de efeito iatrogênico de medicação pelo coquetel medicamentoso, que certamente ia manter a criança cronificada e dificilmente não fosse esse aprofundamento de diagnóstico de acordo com a psicologia existencialista científica, como só ia acontecer quando se trabalha com a psicologia existencialista científica, dificilmente essa criança iria se recuperar, né? Ficaria psiquiatrizada, né? Muito provavelmente para o resto da vida, porque com o efeito iatrogênico, a resposta que viria era que a situação era crônica e aí ficaria inutilizada pela rotulação psiquiátrica apressada, né? É bom, exatamente. Não é isso? Tá. Exatamente. Nesses casos, Pedro, é muito frequente quando os pais já recebem um diagnóstico no consultório, de eles fazerem a pesquisa a respeito do diagnóstico. Aí eles já vêm, então, com a certeza de que realmente o fim do filho dele já está determinado. Pois é, mas agora nós precisaríamos lembrar que há aí uma situação de psicologia e psiquiatria mais avançada nos últimos 50 anos, que está até disponibilizada no site nuca.org.br, o site da psicologia existencialista científica, mostrando que a própria psiquiatria, a psicologia médica e a psicologia em geral dos últimos 50 anos já trabalha em outros termos com essa questão dos padecimentos psicológicos, tendo por desdobramento do movimento antipsiquiátrico superado propriamente a noção de doença mental e isso tudo, né? Então há aí, na verdade, uma questão de atualização científica, de diagnóstico de profissionais e profissionais, não é uma situação generalizada para todos os psiquiatras, não é assim? Mas também há aí na questão do diagnóstico
parece uma situação de verificação. Quer dizer, é que também o diagnóstico muitas vezes é lançado por uma simples impressão de uma professora que recomenda para o médico já com a sua convicção, o médico, no seu próprio processo de atendimento ambulatorial, acaba entrando num diagnóstico que não é adequado para a criança e acabam ocorrendo essas distorções de que você acaba de falar, não é assim?